Olá pessoal, tudo bem com vocês? É com grande alegria e grande satisfação que eu inicio uma aula sobre um conteúdo que eu gosto muito, eu sou apaixonada por esse assunto. Eu tenho um grande prazer, uma grande satisfação trazer esse assunto para vocês sobre a gestão do risco, sobre como nós podemos controlar o risco em nossas operações na Bolsa de Valores. É algo que eu tenho muito prazer em estudar e poder compartilhar isso com vocês, tá? Meu nome é Juliana Macri, eu opero na Bolsa desde fevereiro de 2019, tá? Eu me considero uma iniciante, eu ainda tenho muitas coisas para aprender. Mas assim, compartilhando com vocês, eu iniciei as minhas operações de forma totalmente aleatória. Eu não tinha nem ideia do que era análise técnica, tá? De que existia isso, de que existia uma análise de fluxo, por exemplo. E eu só fui buscar mais conhecimento quando isso afetou o meu bolso e quando eu vi que eu corria o risco de sair do mercado financeiro, tá? Por conta de grandes prejuízos. E antes que isso acontecesse, pela minha curiosidade e pela vontade de permanecer, eu passei a estudar mais e a entender melhor sobre essas coisas. E é por isso que eu continuo aqui estudando e fazendo e preparando essas aulas para vocês. E hoje eu quero discutir um pouco sobre esse conhecimento da gestão de risco. E para começar, eu trago uma primeira indagação sobre o que é o risco. O risco é parte de qualquer empreitada humana, diz Damodaran em seu livro Gestão Estratégica do Risco. Desde o instante que despertamos pela manhã, que entramos em nosso carro ou usamos o transporte público para a escola ou trabalho, até voltarmos para a cama, e até talvez mesmo depois, estamos expostos a riscos de diferentes intensidades, certo? Viver é correr riscos. Quais riscos? Quais riscos, né? Um risco psicológico, físico, um risco de perdas financeiras ou de ganhos. Então, assim, tudo, a única coisa que nós temos a certeza é que nós não temos certeza de nada. Nós não sabemos o que vai acontecer nos próximos 10 minutos, nos próximos 5 minutos. Nós temos uma previsão, nós não temos uma certeza absoluta, nós temos uma expectativa. Quando entramos em uma operação, quando analisamos um gráfico, nós temos uma expectativa de que o preço ele vai se movimentar de uma determinada forma, mas a certeza nós não temos. E o risco é isso. Ele é definido em termos da variabilidade do retorno que nós temos de um investimento, comparado ao que eu espero de retorno, entendeu? Eu espero, por exemplo, que eu tenha um retorno ou entrar numa operação de 4x, mas ela me deu 2x, por exemplo, tá? Que é um resultado positivo, ou ela também pode me dar um resultado negativo, que é uma perda de 2x, por exemplo, entendeu? Então o risco é isso. E diante desse conceito de risco que nós tomamos, de que o risco pode ser um benefício, um lucro ou uma perda, certo? Um prejuízo, eu trago para vocês algo que eu gosto bastante, no conceito que Damodaran traz nesse livro, tá? E que eu também adoto na minha vida, no meu modo operacional, tá? Que nesse ideograma chinês, ele traz um conceito dual, ele traz dois lados do conceito, que é a questão do prejuízo e também a questão da oportunidade. Então o risco está atrelado a esses dois conceitos, do prejuízo e da oportunidade. Sem essa possibilidade de ocorrência dessas duas coisas, não acontece o risco para Damodaran. Nesse ideograma chinês, também é isso que ele tenta nos mostrar, que o risco, esse perigo, ele está associado a uma possibilidade de prejuízo e a uma oportunidade, certo? Podem e existe outros conceitos de risco, mas que eu vou estar usando esse conceito nos meus ensinamentos
sobre a gestão do risco, a questão do risco-retorno, esse conceito, certo? Atrelado a uma possibilidade de prejuízo com uma oportunidade de ganho, certo? Diante disso, eu pergunto para vocês, será que é possível a gente evitar um risco? Vamos colocar nos investimentos, eu consigo evitar o risco e ganhar e ter lucro, porque esse é o nosso objetivo nas operações, não é? É a gente ter lucro, obter conhecimento, ser um grande, um excelente operador. Será que eu consigo evitar o risco? Será que essa é uma pergunta adequada? E aí, refletindo sobre isso, só existe uma maneira de evitar o risco, é não tomar riscos, certo? Desliga lá o home broker, desliga o seu computador e vai fazer qualquer outra coisa da vida. Aí você está evitando o risco. Mas se você fizer isso, como um trader, você nunca vai sair de onde você está, você nunca irá obter lucros, certo? Então a questão aqui é você tomar riscos controlados e riscos que valem a pena ser tomados. Diante disso, como que eu faço para controlar o risco? Como que eu faço para entrar numa operação que vale a pena eu arriscar uma quantidade X de dinheiro? Como que eu faço isso? Diante disso, eu gosto de dizer, eu oriento as pessoas, os alunos que me procuram, que é necessário uma organização e um planejamento financeiro. É o primeiro passo, entendeu? Você precisa ter um controle da sua vida financeira como um todo. Você precisa separar e organizar quanto que vai ser dedicado aos investimentos, como que você vai organizar o seu fluxo de dinheiro, certo? Feito isso, você vai determinar o seu modo operacional. E eu já vou falar sobre o plano de trade. O plano de trade, ele te ajuda a você fazer uma organização e esse planejamento de como de como serão feitas as suas operações na bolsa, certo? É necessário muito estudo e muito análise, tá? Se você for fazer um day trade no dólar, você precisa se tornar um especialista naquela operação. Se você vai fazer swing trade, se você vai ser um investidor, você precisa estudar a empresa que você vai investir, como que ela se comporta no mercado, como que é a gestão dela. Você precisa tomar conhecimento dessas coisas. E então é a partir disso que é o primeiro passo que nós controlamos o risco, certo? Definido então o seu modo operacional, você vai definir, eu sugiro que você defina, se você for day trader, por exemplo, que você defina os valores de stop que você pode perder, certo? Como que será a sua gestão do dinheiro? E isso, a sua gestão do capital nas suas operações financeiras, e isso é um dos pilares da profissão do trader, certo? Dentre outros, como um método que é o operacional e a psicologia, o controle da ganância, isso é o que te mantém operando, é o que te mantém conhecendo o mercado, é o que preserva o teu capital e te permite ter lucro. Essa gestão do dinheiro te permite ter um controle do risco. Quando você sabe o quanto você pode perder, isso te dá um controle para você operar, para você manter a razão nas suas operações, certo? Outra coisa que eu trago aqui, que você precisa resolver antes de começar a operar, são questões pessoais ou de trabalho, para que elas não afetem a sua gestão do risco, tá? Para que elas não atrapalhem a sua gestão do dinheiro, o seu manejo do capital. Porque se você não tem a sua vida bem resolvida, você não tem um controle financeiro da sua vida, dificilmente você vai ter um controle adequado do risco e da sua gestão do capital, certo? Então, eu trago várias sugestões para que você controle o risco e para que você se mantenha operando e tenha um lucro no mercado e consiga sobreviver. Aqui eu trouxe essa foto, que essa gestão do risco, esse manejo do risco, está atrelado à gestão do dinheiro, ao manejo do capital. A partir do momento que você faz a gestão do dinheiro com controle do risco, você para de ter prejuízos financeiros, você para de perder, você para de ter impactos psicológicos,
certo? E ao longo do tempo, os seus lucros, o seu psicológico, a sua família e a sua profissão como trader começa a ter sustentabilidade, você consegue se manter no mercado, mas sem uma gestão adequada do dinheiro, sem esse controle do risco, fica muito complicado de você sobreviver na bolsa. E é por isso que eu trago essa aula para vocês, para que esse conhecimento e essa necessidade de se fazer uma gestão adequada do risco seja feito por você que assiste essa aula, certo? Em futuras aulas eu vou trazer sugestões de como podemos fazer a gestão, um manejo do dinheiro nas operações na bolsa. Mas é importante que você tenha consciência que isso precisa ser feito e comece a organizar financeiramente a sua vida pessoal, a sua vida familiar. Combinado? E como eu disse anteriormente, controlamos o risco através de um plano de trade. O que é um plano de trade? Lá na minha bio no Instagram, _ Juliana Macri, você vai ter um link que vai dar para o meu modelo de plano de trade, certo? Cada um pode fazer da sua forma, mas lá eu trago uma sugestão para quem nunca fez. E um plano de trade são regras bem estabelecidas e definidas por você próprio, tá? São regras que você estabelece de como você vai operar, do que o mercado tem que fazer, ou os indicadores que você utiliza, precisa te mostrar para que você entre numa operação, para que você tome um risco controlado, entendeu? Para que você não deixe as emoções do seu psicológico, da ganância, da ansiedade, da vontade de ganhar dinheiro, para que isso não se sobressaia a sua razão. Então, você tem que ter isso bem definido, certo? E lá no meu Instagram você tem acesso a esse material totalmente gratuito, certo? Onde você descreve o seu operacional e onde você treina o seu psicológico contra a ganância e desenvolvendo a disciplina. Então, uma gestão de risco ruim afeta o seu psicológico. E seu psicológico afetado leva a uma gestão de risco ruim. Por isso que é importante que vocês façam um plano de trade. Dediquem um tempo a isso. Combinado? Qualquer dúvida vocês podem me enviar através do e-mail, através das redes sociais. Lembre-se, gente, de curtir e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo de qualidade. Por favor, me enviem dúvidas e perguntas e eu vou ter imenso prazer em responder e entrar em contato com cada um de vocês. Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima aula.